Thaís, começando por você. Nós vemos o governo diante de dois problemas seríssimos. Não entendemos ainda para que lado, eventualmente, se busca uma solução. Para ambos os problemas, vamos resumi-los brevemente. Preço dos combustíveis e como encontrar espaço fiscal para sustentar programas sociais, pagando ao mesmo tempo as dívidas, passa tudo por uma articulação com a Câmara. Como é que isso está andando? E o Senado, perdoe, não quero esquecer também. Boa noite, William. Boa noite, colegas, e a todos que nos acompanham. William, a impressão que se tem aqui em Brasília é que, de fato, essas soluções ainda não existem. Não há, como disse o economista que entrevistamos agora há pouco, soluções fáceis. Há muita dificuldade de se encontrar um caminho que seja aprovado tanto na Câmara quanto no Senado. Hoje, especificamente, naquela postagem na rede social, quando Arthur Lira cita a aprovação do projeto sobre o gás, sobre um auxílio social para o gás, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que uma parte do problema, teoricamente, já foi resolvida e que cabe agora à Câmara e ao Senado se debruçarem sobre a questão específica do combustível. Esse fundo que se discute, que foi pauta da reunião de hoje, já é dado como morto na Câmara. Então, a solução que Arthur Lira defende sobre essa tarifa única de ICMS é muito difícil de passar no Senado. Ou seja, o que vejo hoje é o governo e o Congresso num labirinto quase sem saída, William. Essa frase é forte. Um labirinto sem saída. Para consumidores é uma coisa muito ruim de ouvir, Caio Junqueira. Exatamente. A gente está vendo a política, boa noite a todos, a política tentando conduzir a economia. Não tem sentido a equipe econômica muito proativa nas decisões, proativa na formulação, sim, né? Paulo Guedes é conhecido por ter muitas ideias, mas não é ele que está puxando esse bonde, né? A gente vê pelos nossos próprios títulos, tarjas e das manchetes, é sempre Arthur Lira, é sempre Palácio do Planalto, é sempre Rodrigo Pacheco opinando e pautando a economia. Então, deixa eu ver isso daí. Antes de passar de novo a palavra para a Thaís, antes de passar a palavra de novo para a Raquel. Caio, exatamente esse é o ponto. Quando a gente vê o presidente da República, o ministro da Economia dele e o presidente da Câmara dos Deputados reunidos, a gente supõe que algo esteja na mesa. Você tem ideia que algo é esse? Bom, primeiro... Ou nem eles têm? Não, primeiro ver uma solução para esses dois problemões, que são os problemões imediatos. Essa é uma questão. Mas eu tenho a sensação que quando eles conversam, tenho a impressão que a equipe econômica tenta jogar a solução nisso, ora para fora do Congresso Nacional. Que foi o caso do Guedes pedindo para o Supremo. Exatamente. E, ao mesmo tempo, acho que tem uma linha ali que o Paulo Guedes não se atreve a passar, ou se já tentou passar, que é a da utilização das emendas. O próprio entrevistado nosso falou isso. Isso é uma coisa que pauta e que solucionaria a questão, só que tirar as emendas RP9, né, as emendas de relator do controle do Congresso Nacional, significa tirar votos do Centrão, votos do controle, votos de quem comanda esse orçamento, porque essa verba está indo para reformar a praça, está indo para reformar posto de saúde. Está indo para ganhar a eleição também. Exatamente, para fazer maior bancada. Deixa eu ver contigo, Thaís, diante do tamanho dos dois problemas que estão na mesa, esse tipo de reunião, você consegue, pela apuração que você desenvolve aí em Brasília, entender mais ou menos para que lado quem está puxando o quê? William, o que a gente consegue enxergar? A gente consegue enxergar um ministro da Economia sempre dizendo que qualquer solução passa pela política e, como disse o Caio, a política, mais uma vez, tentando atuar para encontrar um caminho para resolver questões que são muito caras para a agenda do governo e, principalmente, para o país, mas a gente vê muita divergência, principalmente ali na ala política do governo com o ministro Paulo Guedes. Talvez essa participação de Arthur Lira, ela também tenha esse ingrediente de mostrar para ele que não basta apenas ele pensar na economia do ponto de vista de um quadradinho fechado, que é preciso ampliar esse olhar, porque hoje qualquer solução que está sendo discutida, essa que a gente citou, da tarifa única, o fundo,
elas não são viáveis, elas não são politicamente viáveis, elas não têm o que elas precisam para avançar, que são os votos necessários, William. Eu deixei de propósito você ao final, nessa questão. Os dois analistas de política empenhados em trazer para o público o que é que afinal se discute nessa mesa. Agora, do ponto de vista seu de analista de economia, Raquel, com o olhar e os ouvidos que você tem para os agentes da economia, como é que eles estão vendo essas conversas? William, para os agentes da economia, todas essas conversas estão voltadas para um único objetivo. 2022 está muito claro para todos os economistas, os empresários, que o presidente Jair Bolsonaro está focado na reeleição e o Congresso está focado na sua própria reeleição. Porque do ponto de vista econômico, não deveria ser tão difícil fechar a quadratura desse círculo, como você sempre coloca. Você corta a despesa de um lado, faz o Bolsa Família do outro. Essa questão do fundo de a estabilização dos preços dos combustíveis. Até existe em outros países, tem gente que fala que funciona, tem economista que questiona isso um pouco mais, mas isso é um santo grau, assim, já se discutiu isso enormemente, vem desde antes do governo Temer. Os preços das commodities oscilam. Ponto. Então, o que falta, na verdade, a preocupação enorme dos políticos é com a sua reeleição, porque se eles quisessem, dava para resolver o Bolsa Família e dava para fazer um vale social do gás para as pessoas que mais precisam. Volta para vocês dois o que a Raquel acabou de dizer, Caio e Thaís. Não é um problema técnico, você acabou de dizer isso com outras palavras. Você diz, há esquemas em outros países que implicam na formação de fundos que atenuariam oscilações severas de câmbio ou de preço de commodities ou o que seja, mas o problema é o cálculo político. No cálculo político que você identifica, por exemplo, dos detentores de uma RP9, a famosa emenda do relator, que dá um Bolsa Família, essa emenda do relator, qual é a disposição deles de renunciar à emenda parlamentar para fazer um Bolsa Família? Zero, William. Zero, porque não temos financiamento mais privado nas eleições. Eu tenho ouvido muitos políticos, e vocês também, a Thaís também, com certeza, de que a eleição, o custo da eleição do ano que vem está caríssimo. O custo de uma eleição para deputado federal, caríssimo. Inflação do custo da eleição. A inflação da eleição, não tem mais financiamento privado e qualquer verba, qualquer inauguração de praça na sua base eleitoral vale voto com a presença deles lá. Por isso que esse dinheiro, ele vai ficar, esses 17 bilhões das RP9, vai ficar sem mexer. É dinheiro para a campanha. Vai para a base? Vai para alguém. Não vamos também dizer que é a fundo perdido. Mas tem que fazer uma opção. Vai lá para a minha praça, lá para a minha cidade, ou vai para os mais vulneráveis. Essa é a opção. Thaís, completando brevemente, o espaço político existe para decisões desse tipo, como foi sugerido, inclusive, pelo economista, que é uma voz brilhante, muito ouvida nessas questões de política social. William, existe, mas não por meio dessa saída, como o Caio já disse. Não há uma disposição que esses recursos venham daí. Mas há um ponto anterior, muito rapidamente, William, a tudo isso. Em nenhum momento a questão dos precatórios estava associada à criação de um novo programa social. E, diferentemente do que o ministro Paulo Guedes diz, que é um meteoro, esse assunto já estava em discussão no governo desde o ano passado. Todo mundo sabia que essa conta ia chegar, como de fato chegou.